saúdam e ele permanece conosco aqui na segunda parte. Maravilha. Boa noite, doutor Salem Nasser. Prazer tê-lo aqui no 22 Horas. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado, sou eu quem agradece. É um prazer estar com vocês. Opa. Maravilha. Um abraço, doutor Nasser. Opa, boa noite, professor. Muito bom estar aqui. Nosso canal lá, Oriente Médio em Revista, a sua participação foi um sucesso. Muito boa a sua participação, muito importante. Obrigado. Ô, Tom, deixa eu ser bem agora camiseteiro. A gente tem duas lideranças no Brasil, de origem árabe. Uma é o Walid Rabah, como líder político, outra é o Salem Nasser, como nossa referência intelectual. Então, você está muito bem acompanhado aqui, tá? Obrigado, Bruno. Obrigado. E sempre a TV 247 oferecendo aqui para a audiência esses entrevistados de muita qualidade que tem muito a nos dizer. Então, André e Bruno, vocês nos deixam agora. Vamos seguir aqui com o professor Nasser nessa reta final do 22 Horas. Abraço, Bruno. André, abraço. Obrigado, boa noite. Aproveita a entrevista. Saudações tricolores, rumo ao bi. Vou torcer para vocês, hein? Maravilha. Seguimos aqui no 22 Horas. Professor Salem Nasser conosco aqui, professor de Direito Internacional. Professor Nasser, vamos começar aqui. Um saldo desse conflito até então interrompido entre Israel e Irã. Queria perguntar para você, professor, podemos considerar que o acordo de cessar-fogo foi meio que uma declaração de fraqueza dos Estados Unidos, talvez percebendo que não seria tão fácil derrubar o regime iraniano, né, como eles estavam pensando, e também que Israel acabou sofrendo uma resposta bélica meio que inesperada e muito forte por parte do Irã, né? Sim, eu acho que o balanço é mais ou menos esse. É claro que a história não termina, né? Então, sempre precisamos ficar de olho nos próximos passos. Mas o balanço, digamos, parcial, inicial, é bem esse. Realmente, o Israel atacou o Irã esperando, por um lado, que os Estados Unidos se juntassem a Israel numa guerra maior, mais contínua, né? Mais definitiva. E, por outro, confiando muito no primeiro sucesso, quer dizer, no sucesso das primeiras horas do ataque, no sucesso, digamos, da morte de várias lideranças militares, da cúpula militar, no sucesso, digamos, do ataque cibernético contra as defesas antiaéreas iranianas, mas logo em seguida, quer dizer, depois de 7 ou 8 horas, começou a resposta iraniana e ficou claro que o tempo trabalhava a favor do Irã e que realmente Israel não teria como enfrentar o Irã no longo prazo sozinho, precisava da ajuda americana. E aí os americanos entraram e atacaram o Irã, mas não foi um ataque, talvez não foi um ataque que os israelenses esperavam, ou queriam, ou desejavam. Não teve os resultados que se diz hoje na imprensa, digamos, do centro, né? Na imprensa, digamos, de todos os dias, né? Se está falando de um sucesso que Israel e os americanos não obtiveram. Então, a vitória parcial, sim, é do Irã. Eles conseguiram destruir muita coisa em Israel. Não se trata de uma comparação, né? Mas se trata da força simbólica da coisa. Israel nunca teve o seu centro vital ali, Tel Aviv, Haifa, atacado deste modo, atingido deste modo. Muitos mísseis iranianos penetraram as defesas israelenses, ou seja, isso colocou em dúvida a própria capacidade de Israel de se defender sem a ajuda dos americanos. Então, a derrota para Israel é muito profunda nesse sentido, porque anuncia um futuro difícil para Israel se não tiver a ajuda constante e permanente dos Estados Unidos. Mas
mais uma vez, a história não acabou. Eu estou ouvindo muito ruído de que os americanos e os israelenses vão necessariamente preparar uma outra rodada, quer dizer, que eles vão querer atacar o Irã novamente de modo mais forte, mais planejado, talvez. Vão trabalhar mais fortemente na tentativa de derrubada do regime e vem para uma rodada mais pesada. Está havendo muita discussão nesse sentido, né? Então, ao mesmo tempo em que houve uma vitória iraniana, há um cuidado a ser tomado aí no futuro e talvez coisas grandes aconteçam em breve, né? Perfeito, professor. Eu vou exibir aqui uma matéria da EBC, dando conta de que o Irã decidiu que vai interromper, né, a cooperação com a Agência de Energia Nuclear. Vamos ver a matéria da EBC e eu volto para você comentar e nos dizer o que isso pode implicar aí, a nível da geopolítica. Vamos ver aqui na matéria da EBC. E o Irã informou que não vai manter a cooperação com a Agência Internacional de Energia Nuclear, alegando que a segurança dos inspetores está em risco. A declaração foi feita dias após instalações nucleares iranianas terem sido alvo de ataques de Israel e dos Estados Unidos. No sábado, o chefe da agência, Rafael Grossi, afirmou que os ataques às instalações nucleares iranianas causaram danos graves, mas não totais, o que contradiz a afirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ontem, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã expressou sérias dúvidas quanto à intenção de Israel de respeitar o cessar-fogo e disse que o país está pronto para uma forte resposta caso ocorram novas agressões. A afirmação foi feita após o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, alertar Teherã de que Israel estava pronto para atacar novamente se necessário e afirmar que o país vai adotar uma política de imposição com o objetivo de impedir Teherã de reconstruir o seu poder aéreo, avançar em projetos nucleares ou desenvolver mísseis de longo alcance. Professor, você acha que os Estados Unidos podem usar aí como pretexto essa decisão do Irã de interromper a cooperação com a Agência de Energia Nuclear? Olha, pretexto, assim, Israel e Estados Unidos, eles, primeiro, não precisam realmente de pretextos, né, para atacarem outros países e, quando acham conveniente, eles criam o pretexto ou, né, inventam. Então, essa possibilidade está sempre presente, porque é da prática, digamos, dos Estados Unidos e de Israel. Agora, não podemos esquecer do porquê que o Irã está interrompendo a cooperação com a agência. Primeiro, um dia antes do ataque israelense ao Irã, a agência aprovou um relatório desse diretor-geral que, pela primeira vez, dizia claramente que o Irã estava descumprindo o acordo nuclear e serviu como um pretexto para Israel atacar no dia seguinte. O problema é que hoje está muito claro que o diretor-geral da agência estava colaborando muito proximamente com os israelenses e os iranianos têm certeza de que muita informação que foi obtida pela agência, enquanto um órgão autorizado a investigar e supervisionar o programa iraniano, foi passado para os israelenses e foi usado pelos israelenses para poder preparar os seus ataques contra o Irã, contra os cientistas nucleares e contra as instalações nucleares. Ou seja, os iranianos têm certeza de que a agência praticamente espionou o Irã a favor de Israel e passou a informação para Israel.
há muita gente que comenta e que conhece esses assuntos mais de perto, que concorda plenamente com essa conclusão iraniana. Então, faz sentido que o Irã, que já não confiava muito na agência e nesse diretor, que ele interrompa a colaboração a esta altura, quando a agência funcionou deste modo, ajudando Israel, e quando eles já foram atacados, né? Então, o Irã está dizendo, já que vocês não acreditam na nossa intenção de ter um programa apenas para fins pacíficos, e já que a agência funciona como um espião, digamos, então nós vamos interromper a colaboração. Isso é natural. Se houver mais ataques, é possível que a reação iraniana vá mais longe, e o que significaria isso é, talvez o Irã decida finalmente ir atrás de uma bomba nuclear para poder, digamos, se defender do único jeito que parece ser compreensível para israelenses e americanos. Quer dizer, a gente já viu, o Irã já viu, e nós já vimos países que resolveram abandonar o seu programa nuclear totalmente e entregaram as chaves, digamos, do seu programa nuclear para o Ocidente. Um deles é a Líbia, o outro o Sudão. E aí você vê o que aconteceu depois com a Líbia, o que acontece com o Sudão hoje, e há os países que foram lá e desenvolveram a arma atômica e que ninguém tem coragem de mexer com eles. O exemplo é a Coreia do Norte, ou o Paquistão e a Índia. Ou seja, talvez o Irã chegue a um momento de dizer, olha, vocês estão me forçando basicamente a desenvolver armas nucleares, porque pelo jeito é o único jeito de se defender dos ataques ocidentais e israelenses. Nós podemos assistir a essa escalada e, é claro, os Estados Unidos e Israel, digamos, pensando no longo prazo, eles não podem conviver com o Irã poderoso, não é nem com o Irã nuclear, é com o Irã poderoso, um Irã que tenha autonomia e poder razoável na região do Oriente Médio. Isso, para Israel, é visto como um risco existencial, e para o projeto americano é inaceitável, o projeto americano de poder. Então, eles vão continuar tentando o que puderem tentar contra o Irã, nem que o processo leve décadas, como, por exemplo, a gente acabou de ver com a Síria. A Síria, houve várias tentativas diferentes de acabar com a Síria enquanto um membro do eixo da resistência. Depois de 2 décadas de trabalho intenso, eles conseguiram derrubar o regime da Síria e transformar a Síria hoje num ente que não tem qualquer potência para resistir ao projeto israelense e americano e vai estar totalmente entregue a eles. Então, a esperança americana e israelense é de que aconteça com o Irã algo parecido. Eles vão continuar tentando pelas várias vias possíveis, né? Agora, professor, uma pergunta que estava meio fora da pauta. Estamos falando aqui de armas nucleares. Sabemos que o imperialismo ele orquestra guerras híbridas, né, em alguns países. O Brasil é uma vítima disso. Mas, em algum momento, você acha que o Brasil terá que desenvolver uma arma nuclear? Porque as coisas mudam. Hoje ninguém quer guerra com o Brasil não quer guerra com ninguém, mas sabe-se lá. Você acha que o Brasil deveria começar a pensar em desenvolver também uma arma nuclear? Olha, assim, eu acho que o Brasil está, digamos, bem colocado aqui no âmbito da América Latina, né? Que tem um acordo geral de uma área livre de armas nucleares. Eu acho que o Brasil está, digamos, satisfeito e bem colocado nesse
na medida, né, desse universo regional nosso, e ele está, digamos, legitimado a fazer um discurso mais global de um desarmamento nuclear que realmente realize os objetivos que eram os objetivos declarados do TNP. O que eu acho que o Brasil poderia, talvez, reconsiderar é a sua própria participação no TNP, uma vez que o TNP não está sendo administrado de modo a, de fato, operar um desarmamento nuclear. Então, já no passado, o presidente Lula, acho que no primeiro governo dele, ele teria dito, salvo engano meu, e se a minha memória for boa, que se fosse naquele momento a escolha brasileira sobre fazer parte do TNP, que é algo que a gente fez no governo Fernando Henrique, nos anos 90, o Lula disse que faria a opção por não entrar no TNP, não por não concordar com o desarmamento nuclear, mas por considerar que era um tratado injusto que tratava de modo desigual os países potências nucleares e aqueles que ainda não eram potências nucleares. Então, ele criava um duplo peso, uma dupla medida, e por isso talvez o Brasil não concordasse em fazer parte. Eu não acho que o Brasil precise hoje de armamento nuclear para se colocar no mundo, mas a situação de um país como o Irã, na região do mundo em que ele está, enfrentando os desafios que ele está enfrentando, eu digo com sinceridade que é uma opção corajosa do Irã de continuar dizendo que não quer a arma nuclear e continuar optando por não ter essa arma. É claro que eles fazem os seus cálculos, eles têm as suas razões para isso, mas muita gente diria que seria simplesmente mais fácil para o Irã, para a própria segurança, né, garantir a própria segurança, simplesmente partir para um projeto de uma arma nuclear, uma coisa da qual eles não estão longe de conseguir. Se eles quiserem conseguir, eles conseguem com razoável rapidez. E muita gente diria que é simplesmente a opção mais simples para o Irã, tentar obter a arma nuclear. Mas, sim, eles ainda dizem que não querem isto, mas isso também não os está livrando dos riscos de um novo ataque israelense-americano num futuro próximo, né? E novas tentativas de desestabilização interna, porque talvez a maior arma que se possa usar contra o Irã seria esta de conseguir criar desestabilização interna e o Irã talvez entrar num caos próprio sem que os outros precisem entrar numa guerra contra o Irã, né? Eles vão tentar tudo isso, tudo que estiver à mão, eles vão tentar, e a gente já falando que não é improvável que os Estados Unidos venham a usar armas nucleares contra o Irã para poder destruir de fato o programa nuclear iraniano, que ainda hoje é pacífico, né? Perfeito. Professor, nós estouramos nosso tempo aqui, temos que passar para a live do Conde logo na sequência, mas quero agradecê-lo pela participação aqui conosco e deixar o espaço aberto para que você possa retornar aqui novamente. Será um prazer sempre. Já deixo meu abraço para o Conde e para todo o pessoal da 247, tá bom? Muito Maravilha, obrigado. Professor Salinácia. Obrigado pela sua participação. Obrigado a toda a nossa audiência. Live do Conde entrando no ar. E eu volto amanhã, primeiro nos 30 minutos e mais tarde aqui no 22 horas, trazendo o resumo das principais notícias do dia. Abraço, professor. Abraço, audiência. Tchau, tchau.